Olá, amigos. Esse é mais um DBO Destaca. Além da perda de animais, máquinas e propriedades inteiras, a destruição do solo causada pelas enchentes no Rio Grande do Sul é uma grande preocupação entre os produtores rurais gaúchos. Para desenhar esse cenário, nosso convidado de hoje é Davi Teixeira, diretor da CIA Brasil, Serviço de Inteligência em Agronegócios. Seja bem-vindo, Davi, é bom tê-lo conosco. Eu que agradeço, Ivariz e amigos do DBO Destaca. Qual que é o cenário dessas perdas de solo no Rio Grande do Sul? A gente tem estimativas? As estimativas estão sendo levantadas, né? Órgãos como a Emater e outras agências e equipes técnicas de cooperativas, à medida que as chuvas deixam, né, o pessoal ir a campo trabalhar, porque recém estamos passando por uma primeira parada um pouco maior das chuvas, né? Num período aí de 3, 4 dias sem chuva, que nos deixa, além dos trabalhos de limpeza e reconstrução nas áreas urbanas, nos dá a oportunidade de irmos nas áreas rurais também. Esses trabalhos ainda não têm números finalizados, tá? Mas os municípios que foram fortemente atingidos, e a gente, com isso, quer dizer principalmente a região da Serra Gaúcha e a região dos vales, Vale do Taquari, Vale dos Sinos, Vale do Paranhana, onde são áreas com bastante declividade nas áreas rurais, foram as áreas em que houveram as maiores perdas de solo, ainda em volume estimado, que será quantificado agora nos próximos dias. Não temos essa precisão, mas temos já a percepção nítida de um impacto grande sobre áreas de produção, sobretudo em áreas de pequenos produtores, que dependem de cada palmo das suas terras, das suas propriedades para produzir, né, alimento, renda para suas famílias, e que em alguns casos tiveram toda a lavoura, ou todo o pasto, ou todas as instalações devastadas por essas enxurradas. E o solo, que é o nosso tema de hoje aqui, se encontra nessas áreas. O problema é mais grave na agricultura ou vai avançar também pela pecuária? A agricultura, Ivariz, certamente é o primeiro alvo desse impacto, principalmente pelas áreas de cultivo agrícola, serem geralmente áreas de cultivos anuais, de verão, de inverno, de safrinha, em que se trocam as culturas, e muitas vezes existe uma certa deficiência nos processos de implantação e manejo dessas áreas, em que há pouca proteção do solo. As práticas conservacionistas, que depois a gente vai falar um pouquinho a isso como possíveis soluções, né? Que são o plantio direto, que é a manutenção de palhadas, enquanto se faz a rotação de uma cultura após a outra, elas muitas vezes pegam o solo desprevenido num momento desses. A gente passava exatamente agora uma época de colheita das safras de verão, soja, milho, arroz, e a implantação posterior das safras de cereais de inverno. E muitas vezes, nesse momento, o solo não tem uma cobertura, se não é um solo que venha sendo trabalhado há muitos anos, com essas condições de práticas que possam conferir sustentação à base do solo. Esses solos justamente estão mais vulneráveis. Na pecuária, como geralmente se trabalha com a base pasto e tem menos rotatividade de culturas, de plantios de pasto sobre pasto, tem mais áreas com pastos perenes ao longo do ano, essas áreas sofrem um pouco menos de impacto, elas sempre mantêm um pouco mais de cobertura vegetal que acaba protegendo o solo. Claro que nas pequenas propriedades, com pecuária leiteira, sobretudo, que se faz as lavouras para silagem, se faz muito mais pastos anuais de verão e de inverno, esse impacto é parecido com o impacto da agricultura. Em menor escala, essa situação de lavagem do solo, penso eu que pode alcançar aí outras propriedades pelo país, também sujeita a grandes volumes de chuva.
Sim, a questão toda é esse impacto potencial de enxurradas ou grandes e fortes chuvas sobre uma determinada área e, consequentemente, sobre o solo destas áreas, ele pode acontecer em qualquer região do país. A diferença deste fenômeno que passamos aqui no Rio Grande do Sul é a questão da intensidade, do volume de chuvas num curtíssimo espaço de tempo. Por exemplo, a região do Brasil tropical, o cinturão amazônico, a região do Cerrado, na estação chamada das Águas, e é por isso que recebe esse nome, a gente tem 7, 8 meses de chuva quase todos os dias, mas nem por isso significa um problema climático. O que aconteceu aqui é que a gente tem um regime de chuvas aí anual médio do Rio Grande do Sul variando entre 1.400 e 1.800 milímetros ao longo do ano, e a gente teve mais da metade dessa precipitação em um período de uma semana. Nós tivemos regiões com 600, 700 milímetros de volume de chuva acumulado num período de 5 dias, Ivariz. Isso é muita chuva e dificilmente as estruturas urbanas ou rurais estão preparadas para um fenômeno dessa natureza, de tamanha intensidade. Então, nas áreas em que se trabalhava a agricultura, a camada mais superficial do solo, que é a camada onde o produtor rural, ao longo da sua trajetória de produtor, deposita adubo, matéria orgânica, aonde as raízes das culturas anteriores se decompõem, vão formando a camada mais fértil do solo, é uma camada mais, vamos dizer assim, esponjosa, mais frouxa, onde os nutrientes circulam para permitir a produção das culturas, é justamente essa camada que em regiões mais declivosas, em regiões mais sensíveis, em regiões que tivessem, porventura, um trabalho não muito adequado ainda ou apropriado de manejo conservacionista do solo, essas camadas foram levadas pela enxurrada face à intensidade com que essas chuvas vieram, e isso foi para dentro dos leitos dos rios e foi parar, sei lá onde, né? Levando um grande investimento financeiro de uma vida inteira, às vezes, por parte dos produtores. Diante dessas mudanças climáticas, né, nesse novo normal, há ações preventivas para a gente proteger mais a produção? As práticas de agricultura conservacionista, para usar uma expressão bem antiga da ciência, que é a agricultura conservacionista, esse conjunto de práticas ele já é bem conhecido e consolidado como práticas que, ao serem adotadas, atuam não apenas na construção de um ambiente propício para a produção, com maior otimização dos recursos naturais, os nutrientes que ali estão circulando, como também mecanismos de prevenção de novos fenômenos como esse. Por exemplo, a prática do plantio direto, a implementação que significa o plantio direto, que significa um sistema que para de revolver o solo com gradagens, com aração e passa a explorar as plantadeiras em linha, o não revolvimento, a manutenção o ano todo de palhadas verdes e secas sobre uma determinada área, protegendo essas áreas do impacto de gotas da chuva, que quando chega com intensidade não atinge o solo diretamente, e sim atinge essas palhadas num primeiro momento, para depois escorrer de maneira mais suave sobre o solo. Além disso, esse tipo de manejo conservacionista, que mantém palhadas, coberturas vegetais sobre o solo, promove a construção de um ambiente abaixo do que a gente enxerga, ou seja, no horizonte, imediatamente abaixo da nossa visão, uma espécie de esponja com muito mais raízes, muito mais galerias, muito mais macro e micro porosidade do solo, onde a água que cai nesses momentos de enxurrada encontra mais canais para permear ao invés de deslizar e literalmente lavar o solo e ir parar dentro dos leitos dos rios. Então,
os sistemas agro, silvio e pastoris, com mais presença de árvores, mais presença de pastagens, mais rotação de culturas, os terraceamentos e curvas de nível em áreas mais declivosas, o uso de espécies mais cultivos perenes, que são aqueles que se planta uma vez só e não se planta todo o ano, em áreas mais declivosas ou arenosas, em que o solo é naturalmente menos estruturado, são, por aí, só resumir aqui uma listinha de técnicas que servem para o Brasil, servem para o mundo inteiro, como práticas de produção com o pensar também na proteção desses ambientes para evitar impactos maiores a partir de fenômenos como esse. Para a gente finalizar, o que cabe à política pública e o que cabe ao empreendimento do produtor? Há dinheiro aí? Com certeza existe, Ivariz, a necessidade de investimentos maiores ou além daqueles que já são necessários para as safras, né, para as produções anuais. O que eu estou falando? Eu estou falando que muitas áreas vão precisar desse suporte de auxílio para reconstruir um patrimônio perdido na base solo. Eu estou falando de nutrientes, de fertilidade, de correção de solo, de adubação, da reconstrução desses ambientes. Então, existem já várias linhas que foram pensadas ao longo da história da agricultura brasileira, tanto na política pública, em programas de fomento e estímulo a essas práticas, como também no agente financeiro, nas linhas de crédito. Muita coisa já existe porque sempre existiram áreas em estágio de degradação, áreas mais sensíveis, não apenas em momentos como esse de alguma catástrofe. Essas linhas, na verdade, então esses canais já existem, eles podem ser muito bem impulsionados com a chegada de mais recursos que estejam com o foco nessa reconstrução. E quando eu digo isso, eu estou falando dessas linhas de crédito para agricultura de baixa emissão de carbono, porque contempla esse conjunto de boas práticas, como plantio direto, sistemas integrados de produção, a integração lavoura-pecuária, os sistemas agroflorestais, eles estão aí dentro dessas linhas que precisam, obviamente, recurso, agilidade na liberação de crédito e algum incentivo no que tange a questão de taxas de juro diferenciadas, alguma coisa assim, se possível. E também alguns programas que o governo, que as políticas venham a trazer, que pensem um pouco mais em dar prazos para essa reconstrução. No caso do crédito, que se incentivem programas e financiamentos de o caráter de investimento e não apenas o de custeio. Estou falando de prazos de 5, 8, 10 anos para o produtor pagar parceladamente um investimento que ele faça exatamente agora, imediatamente. Um investimento no ano 1 para ter 1, 2, 3 anos de carência para pagar em outros 5, 10 anos. Parceladamente, obviamente, com as taxas de juros do agente financeiro. Aí eu acredito que isso tenha menos impacto sobre a vida do custeio do ano do produtor rural. Ele precisa diluir esse novo investimento na reconstrução da sua base produtiva, que é a camada mais fértil, o horizonte superficial, que é o solo. Davi, muito obrigado por suas informações. Eu que agradeço e sempre à disposição dos amigos aí para colaborar com a DBO Destaca. Eu falei aqui com o Davi Teixeira, diretor da CIA Brasil, Serviço de Inteligência em Agronegócios. Este foi mais um DBO Destaca. E não deixe de conferir outros conteúdos no portal DBO.